Se Lewandowski não jogar, PSG é favorito contra o Bayern. E aí, André Henning, é isso mesmo? A saída eventual do melhor do mundo no primeiro jogo muda a configuração do duelo? Não em termos de favoritismo. Para mim, a frase é falsa. Não é só porque o Lewandowski não vai eventualmente jogar o primeiro jogo que o Paris Saint-Germain passa a ser favorito contra o Bayern. O Bayern ele foi campeão com uma grande temporada do Lewandowski, sim. O Lewandowski foi uma parte fundamental do título do Bayern de Munique, mas o Bayern de Munique não é só o Lewandowski. O Bayern de Munique ele joga muita bola sem o Lewa. O Lewa, por exemplo, nessa temporada de Champions, ele não está sendo tão preponderante como ele geralmente é para o Bayern de Munique. E o Bayern consegue fazer um ataque também muito forte sem o Lewandowski, né? O Gnabry lá na frente, tem o Coman, enfim, é um time que tem elenco. Então, assim, faz parte do futebol e o Paris Saint-Germain passa a ter menos chances se o Neymar não jogar? Claro. Passa a ter menos chances se o Mbappé não jogar? Claro. O Bayern de Munique passa a ter menos chances se o Lewandowski não jogar? Claro. Mas a ponto de virar o favoritismo, acho que não. Para mim é falso. André, então já que você pegou aí, começou a citar as estrelas do Paris Saint-Germain, de eu escutar do Mauro também, do Vitor e da galera que está respondendo aqui, ó. Supondo que o Paris Saint-Germain não tivesse o Neymar, ou não tivesse o Mbappé, né, contrapondo aqui com uma possível ausência do Lewandowski, qual seria a peça a fazer mais falta aí? Que a gente está falando de 3 estrelas, né? Seria o Neymar, por exemplo? Neymar no PSG é a peça que faria mais falta? Não sei, cara. Provavelmente, apesar do Paris Saint-Germain ter passado pelo Barcelona sem o Neymar, né? O jogo que classificou o Paris Saint-Germain foi o jogo lá do Camp Nou que o Neymar não jogou, que o Mbappé comeu a bola. Então, assim, eu acho que individualmente, talvez seja o cara que mais contribui para o seu time. Talvez, não sei, vou botar o Neymar, mas aí com uma margem de erro considerável. Eu acho que o Bayern de Munique tem mais como repor uma ausência do Lewandowski, coletivamente e tal, algo que talvez o Paris Saint-Germain esteja um pouco atrás para repor caso não tenha o Neymar, por exemplo. Mas eu vou colocar vou concordar com você, mas com ressalvas. Beleza, Vitor Sérgio Rodrigues, se Lewandowski não jogar, Paris Saint-Germain é favorito contra o Bayern. A gente está falando de uma data FIFA, né? Especialmente nesse período de pandemia, os caras vão lá e jogam 3 jogos em 7 dias, né? Em 8 dias. É um negócio bem apertado. Em 6 dias alguns, né, André? Assim, Portugal jogou quarta, sábado e terça. Não fecha uma semana. Vai jogar amanhã. São 6 dias. Em 6 dias, então, os times estão jogando 3 partidas. O Lewandowski acaba se machucando na segunda partida contra a Andorra e vai ficar fora do confronto contra a Inglaterra, que era o principal jogo da seleção polonesa nessa primeira semana aí de eliminatórias. Mas acaba acontecendo não só com o Lewa, como com outros jogadores também. Como é que você analisa a frase aqui, VSR? Vou muito pela linha do André, né? Acho que só a ausência do Lewa, ou só entre aspas, eu acho que ele não inverte o favoritismo. Acho que o Bayern tem ali uma forma de jogo muito bem assimilada. O Gnabry pode jogar por dentro, como aliás fez ontem no jogo da Alemanha, contra a Romênia. A Alemanha jogou bem, mas cortou um dobrado para ganhar da Romênia. Então eu concordo com o André. Eu acho que por si só não inverte o favoritismo, até pelo fato do Bayern ser um time com um modelo de jogo, um coletivo muito consolidado, e o PSG está buscando essa consolidação, trocou de treinador no meio da temporada, então ainda não fez isso rapidamente. Eu voto falso. Coletivamente, a gente entende que as equipes estão muito distantes, né? Eu acho interessante isso. É muito grande mesmo a distância, Vitor, assim, do que jogam, do que produzem os times enquanto equipes? Eu acho que o que produz, acho que não. Mas o que, em termos de consistência dos dois times, eu vejo o Paris Saint-Germain ainda aquém de um time já consistente. Vejo o Bayern assim. Mas em termos de produção, você diz produção, a gente
quase sempre remete à produção ofensiva, né? Acho que consistência enquanto equipe, eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que consistência enquanto equipe, eu acho que o PSG ainda tem alguns degraus a subir aí, e acho que o Bayern já tem, embora a gente saiba que o Bayern também permita muitas chances, né, ao adversário. A gente viu isso já no Super Agosto, né? E também vê isso ao longo dos jogos. Ele permite muitas chances ao adversário, mas acho que modelo de jogo consolidado, o do Bayern está à frente do PSG, e que acho que é natural, considerando que o PSG trocou de treinador há 2 meses, sei lá, um pouquinho mais. Mauro, a gente tá falando do melhor jogador do mundo, né? A gente tá falando do Lewandowski, que é atual melhor do mundo, o cara que faz gol toda hora. A gente viu, ontem fez 2, saiu machucar, teve essa lesãozinha no joelho, faz gol todo jogo lá com o Bayern de Munique da Bundesliga. Talvez na Champions não tenha nessa temporada uma performance tão boa como teve na última, que também foi um negócio impressionante, né? Fora do padrão de qualquer temporada que a gente vê. Deixa eu ler aqui algumas antes do Mauro responder. O Anderson Duarte diz que a frase é verdadeira. O Lucas77 diz que vai dar Bayern 3-0 fora o baile. O Luiz Fernando diz que é verdadeira a frase. O Valdeci está lá em Lisboa, Portugal, acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado. O Red Play está falando, se não fosse o Neymar, o Paris Saint-Germain nem passaria da fase de grupos. Tudo bem, mas estamos falando agora aqui da questão também do confronto contra o Bayern de Munique. Lembrando que essa foi a final da temporada passada. O Kaique diz, verdadeiro, PSG favorito para cima do Bayern de Munique. O Sono falou, concordo com o André. Felipe Martins diz que a frase é falsa. O André Carrato, tô com o André nessa também. A galera tá mandando aqui verdadeiro ou falso, respondendo. Agradeço o apoio. Significa... Eu sei quanto significa para você. Significa bastante. Ô, Mauro, se Lewandowski não jogar, PSG é favorito contra o Bayern. Não, para mim não é. Continua sendo o Bayern, mas evidentemente menos favorito. Você não perde uma cota de gols absurda nesta, como já havia sido na outra temporada, para não dizer em todas as temporadas, em muitas delas do Lewandowski, ainda no auge da sua carreira e com a referência consolidada no comando do ataque. Mas são tantas e tão boas opções de um time ainda muito bom. Mas não é mais 100%, cara, só ele foi. Não precisa ser para tentar ser de novo, para tentar ser biepta o Bayern, que para mim segue favorito para passar, claro, pelo Paris Saint-Germain e para chegar à grande decisão e ser campeão de novo. A minha final, meu chute de final é Bayern e Chelsea, o que não significa dizer que vai acontecer ainda mais, porque é o meu chute, aí as coisas ficam mais complicadas para as duas equipes, até porque de um lado tem o City. Mas enfim, mas é evidente que dá uma baita equilibrada no confronto, isso não resta dúvida, é o Lewandowski, a zaga adversária já respira mais aliviada, mas é aquela coisa, uma boa e uma má notícia. A péssima notícia para o torcedor do Bayern, ou no caso, para a equipe do Paris Saint-Germain, para a zaga, o sistema defensivo do Paris, boa notícia, não joga Lewandowski. Quem é que joga? Pois é, quem vier, vem bem. Não tão bem, mas vem. Então assim, eu daria hoje, né, embora faltem 9 dias para começar as quartas, que a gente vai ver por aqui, eu daria, 55-45, sem o homem, mais equilibrado. Assim, O primeiro jogo é onde? Não que vai fazer... Na Alemanha, né? Só para... Primeiro é na também Alemanha? Isso, tem um pezinho também, claro. Primeiro jogo... Não tanto quando sem torcida, mas tem. Jogos na semana que vem, né, gente? Agora a gente já pode falar, semana que vem, terça-feira tem Real Madrid e Liverpool, City, Borussia Dortmund. E na quarta-feira o Bayern recebe o Paris Saint-Germain e o Porto recebe o Chelsea, com a cobertura completa aí na TNT, no Facebook e também no estádio TNT Esportes. Eu fico com a impressão que a cada dia que passa para o Paris Saint-Germain é bom. Primeiro porque o Neymar continua se recuperando, ele teve esse benefício de não jogar essas partidas agora de eliminatórias, né, André? Porque a gente sabe que o cara que... Não sei. Você não acha? Mas pela questão Não sou eu que não acho, mas segue aí. Mas é que eu não sei. Assim, mais ainda pro tempo de recuperação do Neymar, que ele só jogou um jogo depois da volta. Então, lembra aquela outra vez que ele teve um desempenho ruim? O problema era que não tinha jogado a partida anterior. Ele até reclama, né? Que era um time pequeno lá da França, e aí acho que com medo de se machucar do trauma que tinha tido com o Neymar não jogando naquelas partidas importantes eliminatórias nas últimas temporadas, o Tuchel, né, resolve não colocá-lo. Eram 2 partidas antes do jogo, colocou em uma
e não na imediatamente. E não no anterior, e o Neymar faz um jogo ruim em Dortmund, sentindo falta de ritmo, e aí ele meio que reclama, dizendo, pô, queria ter jogado o último, e hoje eu não fiz um bom jogo, senti falta de ritmo. Mesmo assim, ele faz o gol do Dortmund, né? Ele faz o gol do PSG, perdão. E depois o Paris vira. E aí, então, só para deixar claro, porque assim, a gente nunca sabe, cara. A gente não sabe nada, porque o jogador... Depende muito do momento que o jogador tá vivendo. Às vezes ele tá numa estafa que ele precisa descansar. Eu não sei se é o caso do Neymar nesse momento. Nesse caso do Neymar, como ele tava voltando de contusão, nesse momento, talvez... E também não sou daqueles que, pô... E o jogador também inventa desculpa toda hora, né? Se tá jogando, é porque tá cansado. E porque não tá jogando, é porque depende do momento do cara. Às vezes o cara tá precisando de um descanso. Às vezes ele tá precisando de ritmo. E eu acho que nesse momento, talvez o Neymar estivesse precisando de ritmo e não de descanso. E tem um fator, que é um fator de complicação aí. O último jogo do Paris Saint-Germain foi contra o Lyon, terceiro colocado no campeonato. O próximo jogo, antes do duelo contra o Bayern de Munique, é contra o Lille. Que agora está empatado. Agora o Paris Saint-Germain, os dois estão empatados com 63 pontos. Então, ô Vitor, é aquela coisa de vai ter que botar o Neymar para jogar antes de um jogo de mata-mata. Coisa que eu acho que no Paris Saint-Germain, se eles pudessem envolver o Neymar num plástico bolha semanas antes da Champions, eles fariam. Porque o cara não joga, assim, ele vem passando por problemas de lesão em jogos decisivos de Liga dos Campeões. Então, assim, é uma preocupação extra que tem o Paris Saint-Germain. É uma preocupação extra. E se vai enfrentar um jogo fraco, por exemplo, um jogo de Copa da França, aí o problema é que é jogo da Copa da França, o time é mais humilde, aí às vezes quer equilibrar o jogo na força e aí pode machucar. Se vai enfrentar um jogo mais pegado, Lille, brigando por ponta, aí é porque o jogo é pegado por si só. Então, assim, a verdade é que tem muito do imponderável aí, né? Tem muito do imponderável. O Lewandowski entrou para jogar contra Andorra, você olha e fala, Andorra, uma carne assadazinha, ok, sentiu. Ah, mas tinha que ter guardado para a Inglaterra. Ah, tá, aí joga contra a Inglaterra, que é um jogo pegado, provavelmente é o jogo que vai definir, possivelmente é o jogo que vai definir o campeão do grupo, aí é pegado. Então, assim, cara, não tem muito o que fazer, né? Não tem como você tentar controlar uma variável que é invariável, que você não tem controle. Então, assim, não tem muito o que fazer. Sei lá, de repente botar ele para jogar o primeiro tempo, descansa o segundo, ou ao contrário, ou bota ele para jogar os 30 minutos finais. Não tem muito o que se dizer, mas a falta de ritmo pode ser um problema também. Pode ser um problema, né? Então, agora, mas é melhor ele com falta de ritmo, estando em campo na Champions, do que ele se machucar no último. Então, não tem como, né? A verdade é que se não chegar lá, né, o Caniçares perdeu a Copa do Mundo porque foi aparar um vidro de perfume com o pé, porra. Ele tava em casa. Que é a coisa que todo mundo faz, né? Tá caindo alguma coisa, quando vai cair um copo no chão, você fala assim, eu vou dominar o copo aqui, eu sou tá caindo uma faca, o cara aí você mete o pé, cara. Ô Luizinho, a verdade é a seguinte, cara, esses caras, eles sofrem tanta pressão, tô falando do Neymar, mas serve pra outros também. É tanta pressão que se chega num jogo desse tamanho e não tem o desempenho esperado, vão olhar para trás para tentar arrumar uma justificativa. E aí vai ser falta de ritmo, tava muito cansado, sabe? E sempre vai encontrar. E aí é muito fácil, depois do acontecido, olhar para trás e falar, não deveria ter colocado o cara naquele jogo. Deveria ter tirado naquele jogo. Tem situações que a gente olha que realmente fica muito evidente. Aí eu vou te dar um exemplo. O cara tá agora 6 jogos em 3 dias. Vai jogar contra Andorra, Luxemburgo, Liechtenstein, San Marino. Tá ganhando de 4-0. Os caras começam a dar butinada. Tira o cara. Você vai ter um jogo na sequência. Aí, ok. Mas é muito difícil, né, cara? E aí? O jogo é contra o Lille. Aí você não coloca ele pra jogar. Aí ele joga mal na Champions. Aí chega no final do ano, fala, perdemos o campeonato por 2 pontos pro Lille, porque ele não jogou aquele jogo, não ganhamos a Champions, e aí, terá feito a coisa certa? Não tá, por isso muito... que a gente tem que, por isso que assim, né, eu acho que a gente faz muito nessa questão não é engenheiro de obra pronta, a gente tem que olhar para trás mesmo, depois que a gente analisa como diria o outro, o antes, durante e depois,
a gente faz tudo isso, porque a gente precisa a tomada da decisão ela vai ser agora, ela vai ser feita quando o Paris Saint-Germain for enfrentar o Lille. E aí o que vai acontecer depois é a consequência dessa tomada de decisão. E aí vira que os caras estão lá sendo pagos para decidir.